O Oncobio é um centro integrado de câncer que é um marco no tratamento oncológico do Brasil. Um dos poucos centros do país dedicados à oncohematologia e que vai reunir todas as especialidades oncológicas e linhas de cuidados ao paciente em um mesmo lugar. Oncobio. Prevenir e cuidar é a nossa vida. É com muita alegria e honra que estamos aqui do Oncobio com o Dr. Caetano. Doutor, de antemão gostaríamos de agradecer pela disponibilidade do senhor em nos ajudar nesse projeto importantíssimo que visa a campanha de doação de medula óssea. Doutor, no nosso ambiente escolar, muitas dúvidas surgiram, motivo pelo qual estamos aqui. O senhor poderia nos explicar como funciona a doação de medula óssea? Sim, claro. Todo mundo acha que medula, né, é a medula espinhal, né, a coluna, e daí morre de medo, né, como que eu vou doar minha medula, né, minha coluna, né, a gente sabe que dá um problema. Mas a medula óssea não tem nada a ver com a medula espinhal. A medula óssea é a fábrica do sangue, né, ela está presente dentro do osso, né, se a gente for comparar para poder comparar, é como se fosse o tutano do osso, né, então todo mundo que sabe quando tem tem o osso da galinha, quando parte no meio, tem aquela parte que é mais escura, que na verdade aquele é um sangue que está ali dentro, né? Então, dentro do nosso corpo todo, a gente tem uma medula, que a gente chama medula óssea, que é a fábrica do sangue. Tem muitas doenças do sangue, né? Por exemplo, as leucemias, né? Que acontecem nessa fábrica do sangue, que é um órgão, né? E muitas vezes o tratamento requer exatamente uma troca desse órgão, exatamente, que é o transplante da medula, que uma pessoa vai doar essa medula óssea, exatamente para propiciar um tratamento adequado para esse paciente. Mas não são todos os pacientes de leucemia que precisam de transplante de medula. E como é que se faz isso, né? A pessoa que é um doador, primeiro, são vários passos. Primeiro ela tem que ir no Hemominas, ela tem que ter entre 18 e 35 anos, ela tem que estar em boas condições de saúde, ela vai fazer um cadastro como potencial doador, e vai coletar inicialmente apenas 10 ml do máximo de sangue, né? Esse sangue, então, ele vai ser analisado e vai ser colocado num banco de dados em que vai se ver se você, como um potencial doador, se você tem alguém compatível, né? E se for compatível, você vai fazer outros exames, vai ser convocado e ver se ainda tem intenção de ser um doador, né? E para doar, hoje em dia, existem duas formas principais, né? Que muitas vezes nem são tão dolorosas, né? Uma forma hoje que é a mais usada é como se fosse uma transfusão de sangue. A pessoa pega uma veia, né? Igual como se fosse para doar sangue ou tomar um soro, né? Ela é colocada numa máquina em que vai filtrar essas células da medula óssea após um estímulo. É dada uma medicação para o doador para estimular essa produção de células, que a gente chama de células-tronco, né? Essas células-tronco vão ser filtradas por essa máquina e o que a gente tem é uma bolsa, como se fosse uma bolsa de sangue com essas células de medula óssea que vão ser, então, esse material que vai ser exatamente transplantado no paciente que vai receber, né? A outra forma de doação também é através da coleta direta do sangue da medula óssea, que geralmente é feita aqui no osso do quadril, né? Mas para fazer isso, o paciente recebe medicações, é anestesiado, é feito no centro cirúrgico, né? Um procedimento que no pós você pode ter algum dolorimento, mas que hoje em dia está cada vez menor a quantidade de pacientes que doam a medula a partir disso daí. Doutor, era colega de sala e sou um grande amigo do aluno Arthur Souza e nós estamos em uma campanha unidos para conseguir encontrar um doador que seja compatível com o caso dele. O senhor poderia nos explicar mais um pouco o que é essa compatibilidade entre o doador e o paciente? Sim, claro. A gente quando a gente faz um exame de sangue, né, geralmente a gente testa o pai, a mãe, o paciente e os irmãos, né? Num teste inicial que a gente faz, a gente testa, são os exames que é um nome complicado, que é um exame de histocompatibilidade, né? Geralmente, eles precisam de ter, eles são compostos de números e letras, né? E, por exemplo, cada um desses exames de compatibilidade, por exemplo, tem um HLA-A, que chama, né? Ele tem 2 números e várias letras. O que a gente quer ver quando é compatível, se, por exemplo, parte do pai e dos irmãos tem essa compatibilidade, ou seja, se eles são iguais nessas letras e números, certo?
Na família, a gente tem de um irmão, né, biológico, do mesmo pai, da mesma mãe, a gente tem uma chance de 25% de chance de ser compatível e 75% de chance de não ser compatível, ou seja, não é tão grande. Por quê? Essa criança, por exemplo, igual você comentou, né? Essa criança que precisa ver uma compatibilidade, geralmente ela tem metade da carga do pai e metade da carga da mãe. Então é muito improvável que o pai e a mãe sejam compatíveis mesmo. Mas o irmão biológico tem essa chance aí de 25% de ser compatível. Mas se a gente não encontra essa compatibilidade de tecidos, que a gente chama de HLA, ela é investigada então num banco muito grande, que pode-se ter mesmo essa porcentagem, uma chance de você encontrar um doador nesse banco. E geralmente a gente pode usar a compatibilidade máxima, que a gente chama de 10 testagens positivas, uma compatibilidade mínima 9 em 10, e muitas vezes, quando não se encontra também essa compatibilidade das 10, dependendo da situação e da indicação do transplante de medula do paciente, você pode usar, na verdade, esses doadores familiares que não são completamente compatíveis, né? Que a gente chama que é o transplante haploidêntico, ou seja, de metade, pelo menos, sendo idêntico, para conseguir dar ao paciente a chance de fazer esse tratamento intensivo que é o transplante de medula óssea. Doutor, outra coisa que nós reparamos ao andar pelos corredores do colégio e conversar sobre esse assunto que vem sido muito tocado nesses últimos dias foi que muitas pessoas tinham medo, porque achavam que podia acontecer alguma sequela. Essa informação procede? Não procede. Hoje, das pessoas que são doadoras, né, a gente não tem nenhum relato de nenhuma complicação, tanto na coleta e como pós-coleta, né? É um procedimento muito seguro. Igual eu falei, muitas pessoas têm esse medo de achar que é da medula espinhal, né, que vai estar tirando a medula espinhal, mas não é da medula, é medula óssea, totalmente diferente, né? Muitas pessoas podem ter o medo de agulha, né? Por exemplo, para coletar um sangue, né? Tem muita gente que tem medo de coletar o sangue, e esse medo de agulha que torna essa questão de falar de coletar o sangue, ou fazer uma doação de sangue, ou fazer um doador de medula, que isso pode ter o medo de ter um procedimento doloroso mais intenso, né? Que todo mundo pensa assim, se você vai fazer uma cirurgia, já dá um pouquinho de angústia, um pouquinho de medo nisso tudo. Mas a doação de medula, igual eu falei, na maioria das vezes a gente consegue fazer, mesmo sendo um procedimento simples, igual um transplante, igual uma doação de medula, né? E que não tem nenhuma dor intensa associada a isso, né? Na verdade, é só a punção da veia que envolve uma agulha, e que isso é o único fator ali naquele momento que vai dar dor. Mas a partir do momento que começa a coleta, isso é um procedimento muito tranquilo. Novamente, gostaríamos de te agradecer pelo tempo que o senhor separou para nos ajudar nesse importantíssimo projeto. Em nome do Colégio Militar de Belo Horizonte, do Sistema Colégio Militar do Brasil e da família do nosso queridíssimo aluno Arthur Souza, gostaríamos de enfatizar essa nossa gratidão, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Com certeza. Galera do colégio, militares, aluno Souza falando, né? Não sei como é que começa uma entrevista, mas eu imagino que seja assim. Primeiramente, gostaria de agradecer ao apoio de todos do colégio, né, da CPOR, toda a galera do colégio e os militares. Também gostaria de agradecer pela força que dá, né, que cada pessoa dá, pela doação de medula aí, e muito obrigado mesmo, com imensa gratidão que eu falo isso. E muito obrigado também por dar essa força de cada dia, por dar as mensagens, né? Perguntando como eu estou. Isso é muito importante para mim. São momentos que marcam, né? Durante toda essa terapia e tal. Saibam que eu estou bem, muito bem. Agora começando um novo ciclo, né? Com muitas outras aventuras. E muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado. É um momento muito difícil, um momento muito complicado. É um momento assim que a gente vive o tempo inteiro no limite ali entre a vida e a morte, é muito complicado. Enquanto as pessoas chegam e apoiam, a gente vê esperança, a gente vê expectativa. Espera. Antes de compartilhar esse vídeo, ouça o que nós temos a dizer.
Apenas não compartilhe, faça o teste, verifique se você é compatível, assim nos ajudará muito.